Olá, temos aqui um modelo bastante simples de simulação, tá? Composto aí por uma chegada, duas filas e uma saída. Então entre essas duas filas existe um caminhão responsável por fazer o transporte das peças da fila 1 até a fila 2. Esse caminhão está em cima de um conjunto de nodes, de network nodes, que é esse objeto. Nós já vimos como utilizá-los nos tutoriais anteriores. E nesse tutorial nós veremos aqui como dar movimento ao caminhão. Então no caso aqui a gente pode ver que o caminhão ele simplesmente encosta de um lado numa fila para carregar, e quando ele vai descarregar ele também fica parado. Enquanto em um modelo real ele executa o movimento aí de elevação da caçamba, então para fazer o descarregamento do material. Então nesse tutorial a gente vai aprender exatamente como fazer isso. Esse caminhão aqui, tá, ele é um objeto normal, então ele é aqui um objeto Basic Task Executor, porém a única diferença dele é que ele está com essa interface de caminhão aí importada. Então para isso aqui a gente vê no 3D Shape dele, ele está importado aí esse arquivo monstertruck.skp, que é do Google SketchUp. Então o que nós faremos é simplesmente aí, explodir esse caminhão. Na verdade eu tenho aqui já na minha área de trabalho dois arquivos explodidos. Então em um arquivo eu tenho aqui o corpo do caminhão, e no outro arquivo eu tenho aqui apenas a caçamba desse caminhão. Então se eu olhar aqui, eu tenho o corpo em outro arquivo da caçamba. Eu tenho ele explodido para que eu possa dar movimento a caçamba sem movimentar o corpo do caminhão junto. Ok? Então voltando ao FlexSim, para fazer isso simplesmente dou um clique duplo em cima desse objeto, venho até a aba General. Antes de qualquer coisa eu posso apagar tudo que tiver aqui nessa caixa 3D Shape. Então eu clico em apagar, clico em aplicar. Venho aqui na aba Edit, eu dou um clique, ele vai abrir aqui essa ferramenta chamada Animation Creator. Então é uma ferramenta acoplada ao FlexSim, do qual a função dela aí é facilitar ao usuário dar movimento a qualquer objeto dentro do FlexSim. Nesse caso, como já comentado, nós daremos movimento a um caminhão, mas poderia ser aí qualquer outro objeto. Ok? Para isso, então agora que eu só estou ajustando as telas de modo que fique mais fácil para eu visualizar as três vistas aqui no eixo X, Y e Z, e também a vista em 3D. Então é apenas uma forma aí para facilitar a visualização do meu objeto. Então com o FlexSim, com o Animation Creator aberto, eu clico antes de qualquer coisa aqui nesse botão de mais. Vejo que ele vai criar aqui uma animação. Eu clico também, eu vou criar aqui dois objetos que vão representar o corpo do caminhão, então a estrutura dele, a cabine, e o outro objeto que vai representar exatamente a caçamba desse caminhão. Quando eu criei esses objetos, percebe-se que foram criados aqui também duas caixas azuis dentro do modelo, dessa vista em 3D. Que são exatamente esses dois objetos, tá? Feito isso, então eu vou clicar aqui no objeto de baixo, que é a caçamba, e vou clicar aqui nessa setinha, isso para falar que ele é uma subclasse do corpo do caminhão. Então para importar agora o corpo do caminhão, eu seleciono aqui esse objeto 0, que é o objeto base aí. Aqui no Shape, nessa opção de Shape, eu clico nos três pontinhos, vou lá na minha área de trabalho e seleciono aqui o Monster Truck Body. Então ele vai importar aí o corpo desse caminhão. Importou o corpo do caminhão. Ok, agora eu vou fazer a mesma coisa para pá. Então eu clico aqui no Object 1, clico nos três pontinhos também, e agora eu escolho aqui a opção Bucket, que é o meu segundo arquivo aí. Então eu vejo que ele vai fazer a importação aí desses dois objetos. Então um aqui é o caminhão e o outro é a pá, porém dá para perceber aí que eles estão sobrepostos, né? O que a gente vai fazer
é simplesmente definir a posição desses dois objetos. No caso do Object 0, a gente não vai mexer nele, então a gente vai deixar ele parado aqui mesmo. Tá? Já no caso da pá, a gente vai ter que alterar a posição dela e vai ter que colocar ela aqui num ponto em cima do caminhão mesmo. Para fazer isso, antes da gente começar a mexer com ela, vamos clicar aqui nesse botão de reset, que se a gente colocar o mouse em cima é Reset the Timeline. Então a gente vê que essa linha vermelha aqui ela vai para o ponto 0. Feito isso, eu vou clicar em cima da pá, vou definir a posição dessa pá, então eu poderia só clicar em cima dela e rolar o screw do mouse aqui. A gente vê que ela vai mudar aí a posição no eixo Z. Ou eu posso também definir a posição dela aqui através dessa tabelinha aqui do lado, onde tem várias posições. Então no caso aqui, eu poderia de um modo mais preciso até encaixá-la aí em cima do caminhão. Então vamos deixar aqui uma posição aí de 2 pontos. Vamos aproximar aqui para ver qual que fica bom nessa vista lateral. Selecionando a pá, vamos colocar aqui quase encostando ali 2.2. ok, já é uma posição legal. Porém, aqui eu ainda tenho uma outra restrição. Se eu der um movimento a essa pá do jeito que ela está aqui, então vamos supor, eu vou dar um movimento aqui nesse eixo Y, tá? Então eu vou clicar com o botão direito em cima dessa seta verde aqui e vou rotacionar para vocês verem o que vai acontecer. Então eu seleciono, tá vendo? Então a pá ela está girando fora de centro, então se ela não faz muito sentido ela executar esse movimento. Então eu vou deixar ela aqui no eixo 0, tá? No ângulo 0 na verdade, e eu vou simplesmente deslocar esse eixo dela aqui para baixo de modo que ela fique aqui numa posição correta. Para deslocar esse eixo tanto no eixo X quanto no eixo Y aqui, eu tenho aqui essas opções. Na verdade é o eixo X e o eixo Z, né, que eu vou deslocar. Então eu posso, clicando na setinha para baixo aqui, que ele vai atingir lá a gente vê aqui que ele está deslocando esse eixo verde aqui para trás aqui do objeto. Vamos deixar ele então aí mais ou menos, deixa eu ver aqui, isso aqui no 0.2. Vamos abaixar um pouquinho também no eixo Z aí, então vamos colocar aqui vamos colocar 0.2 também, ver como que fica. Então aqui no 0.2, se eu clicar agora em cima da pá, clicar com o botão direito em cima da seta verde e rotacionar, eu vejo que agora a pá aí ela está fazendo um movimento mais coerente com o movimento natural do caminhão, né? Então a gente vê que agora a pá lá, ela está rodando de acordo com o eixo real lá do caminhão, de um caminhão de fora de estrada igual a esse. Então eu vou deixar aqui essa rotação inicialmente no eixo 0, com ângulo 0 mesmo, tá? Do jeito que tá, o caminhão aquele parado. E vou clicar aqui nessa opção Add Keyframe. Então eu cliquei nessa posição. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente salvei essas posições. Então tudo que eu coloquei até agora, então, desde a posição dele no eixo Z, a posição dos eixos aqui, se eu tivesse definido alguma rotação ou algum tamanho dele, eu estou simplesmente salvando tudo isso. E agora eu quero ir aí para o início do movimento, então para a próxima posição, né? Para isso eu clico aqui, puxo esse timeline, essa setinha vermelha aqui, vou puxar ele até mais ou menos aqui o tempo 4 e vou definir a segunda posição objetivo dele. Então no caso, a segunda posição aí eu quero simplesmente que ele levante a pá. Então eu posso ou clicar com o botão direito em cima dessa seta e definir essa posição, ou eu posso também clicar com o objeto selecionado, com a caçamba selecionada aqui, definir o ângulo manualmente. Então vamos supor que eu queira que esse caminhão aí gire, sei lá, menos 40 graus, para simbolizar aí o movimento de descarga do material. Então ok, essa daqui é a minha segunda posição. Então para salvar esse conjunto de posições também, esses dados que eu acabei de inserir, eu simplesmente clico em Add Keyframe.
E por fim, eu quero que esse caminhão aí ele volte a caçamba na posição original. Então, após ele efetuar a descarga do material, eu quero que num tempo aqui 6, que seja, vamos mudar aqui o timeline por volta de 6, eu quero que a caçamba dele ali volte para a rotação 0 de novo. Então ele vai voltar lá para a posição inicial. E para salvar novamente essa posição, eu clico em Add Keyframe novamente. Ok, então feito isso, o movimento do meu caminhão aqui ele já está criado. Então se eu clicar aqui em resetar e rodar, a gente vai ver que ele está indo aí da posição número 1 até a posição número 2 e depois retornando para a posição número 3, né, que no caso é a mesma do que a posição número 1 também. Ok? Bom, então agora que nós já criamos o movimento desse caminhão, se eu clicar aqui em resetar, eu posso fechar essa janela já, então eu fecho a janela do Animation Creator, tá? Fechei ela, clicar em OK, eu vou lá no meu modelo, meu caminhão ainda vai estar lá. Se eu clicar em Reset, pode ser que executa, que seja aí feito uma ação meio indesejada, do qual ele diminui o tamanho do caminhão e mantém o tamanho da pá. Para evitar esse tipo de problema, ou caso tenha acontecido aí também, dê um clique duplo novamente em cima do caminhão, vem aqui na abinha General novamente, na frente do Visual / Animation a gente clica novamente no Edit para abrir aqui a aba do Animation Creator. A gente vai ver que aqui no Animation Creator o desenho está exatamente igual na simulação, como mostrado agora há pouco. Para resetar isso, a gente clica aqui no Reset novamente, a gente vê que o caminhão ele vai voltar a assumir o tamanho original dele, que a gente tinha definido. E agora basta clicar aqui em Save Base Points. Então nós salvamos essa base de dados aqui, essa base de pontos, como o tamanho inicial dele. Então a partir de agora, aquele problema lá que a gente presenciou agora há pouco não vai mais acontecer. Então feito isso, resetou, clicou aqui em Save Base Points, a gente pode fechar novamente aí todas as janelas. Quando a gente resetar e rodar o modelo aqui, o caminhão ele vai fazer o transporte igual ele estava fazendo antes. Porém, a gente vai perceber que ele ainda não está efetuando o movimento de descarga. Por quê? Porque ele não sabe quando ele tem que fazer isso. Então ele sabe que o movimento está criado, mas ele não sabe quando ele deve efetuar aí esse movimento de descarga. Para definir esse movimento, vamos dar um clique duplo em cima do caminhão. Aqui na abinha Task Executor, a gente quer que ele execute esse movimento aqui no Unload Time, junto com esse tempo. Então para isso vamos clicar aqui nessa listinha. No caso de vocês pode ser que tenha aqui também esse quebra-cabeça, então pode ser no quebra-cabeça também. Aí quando vocês clicarem no quebra-cabeça, provavelmente vocês visualizarão essa janela aqui. Então vamos alterar esse modo de visualização. Aqui é o modo de visualização com uma programação mais intuitiva, tá? Então, em outros tutoriais também existe aí como programar nessa interface aqui, que também é bastante fácil. Porém, no nosso caso, vamos escrever diretamente o código. Então, vamos clicar aqui nessa listinha no canto inferior esquerdo. Ele vai alternar então para essa tela aqui de programação. E aqui a gente simplesmente vai colocar o comando Start Animation. Então colocou o comando Start Animation, a gente começou a escrever, ele já completou, então ele apareceu aqui embaixo, a gente dá um clique duplo ou dá um Enter, ele vai completar o comando, abre parênteses, o primeiro parâmetro desse comando é qual objeto fará esse movimento, então no nosso caso aqui é o objeto Current mesmo, que é o próprio objeto. Aqui ele pede o número da animação, então no nosso caso é a animação número 1 mesmo. O tipo de velocidade, então o
tipo 1, vamos colocar também, e aqui essa velocidade. Então no caso a gente pode ver aqui que o tempo de descarga, o tempo que o caminhão demora para efetuar a descarga é de 4 minutos nesse caso. Então vamos colocar aqui o valor de 4 também. Então feito isso, a gente fecha aqui os parênteses, coloca um ponto e vírgula no final da linha, que é a lógica de programação mesmo, e clica em OK. Clicou em OK, OK novamente. Agora basta resetar o modelo e rodar a simulação que o caminhão ele vai efetuar aí o movimento de elevação da caçamba quando ele for fazer a descarga do item. Então essa é a base aí. Esse daqui é um modelo bastante simples, obviamente, então consiste aí simplesmente em levantar a pá do caminhão, mas essa é a base para a construção de modelos mais complexos também. Então essa é basicamente a ideia do tutorial, foi demonstrar o uso do Animation Creator. Caso tenha alguma dúvida, estamos à disposição.